O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2, livro 4. Penas e venturas futuras. Natureza das penas e das venturas futuras. Entre a pergunta 965 até a pergunta 974A. Pergunta 965. As penas e as venturas da alma após a morte têm alguma coisa de material? Ou seja, as alegrias e tristezas, do espírito após o desencarne, tem alguma coisa de material, Não podem ser materiais, visto que a alma não é matéria. O bom senso o diz. Essas penas e essas venturas, essas alegrias, essas tristezas, nada tem de carnal. E, portanto, são 1000 vezes mais vivas que as da terra. Uma vez desprendido, o espírito é mais impressionável. A matéria não mais enfraquece as sensações. Então, essas sensações que o espírito sente é mais intensa, porque está livre da parte material. 966. Porque o homem faz das penas e das venturas, das tristezas e alegrias da vida futura, uma ideia tão grosseira e absurda, Fica imaginando muitas coisas às vezes absurdas, ilógicas. Inteligência ainda não suficiente e desenvolvida. Então o homem muitas vezes não tem a inteligência, o intelecto muitas vezes desenvolvido, e sua criatividade acaba sendo muito grande. A criança aprende as coisas como o adulto? Não, Então o espírito ainda muitas vezes que cria essas ideias é comparado como uma criança, Aliás, isso depende também do que lhe tenha sido ensinado, no decorrer de sua vida. É nesse aspecto que há a necessidade de uma reforma íntima, pela cultura, pelo conhecimento, Se não aprendeu, por exemplo, sobre a vida futura, sobre reencarnação, Então, o seu intelecto, o seu conhecimento ainda é limitado, A linguagem humana é muito imperfeita para exprimir o que está além do seu alcance, quer dizer, no mundo espiritual, Desta forma, foi necessário fazer comparações, e são essas mesmas imagens e figuras alegóricas, tomadas como própria realidade. Então, o homem toma isso como realidade. Contudo, à medida que o homem se esclarece, o espírito se esclarece, seu pensamento compreende e entende as coisas que a linguagem não pode traduzir, as palavras não podem traduzir. Na pergunta 967, no que consiste a felicidade dos bons espíritos, dos espíritos bons? Conhecer todas as coisas, não ter ódio, não ter ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Então, o homem que não é esclarecido tem todas essas paixões, ciúmes, ódio, inveja, Então esse espírito não é esclarecido. Já um espírito bom, um espírito esclarecido, não tem nenhuma dessas necessidades. O amor que os une, quer dizer, que une todos, é para eles a fonte de suprema felicidade. Fica feliz com a felicidade do seu próximo. Não exprimem nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem, estão num nível acima, num mundo feliz, são espíritos superiores.
De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros, que estão lá na primeira classe, nos mundos celestes, são espíritos puros que, em verdade, da felicidade suprema, na felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Então nós temos mundos felizes também, que estão lá na segunda classe, terceira classe, espíritos superiores, e da terceira classe, os espíritos de sabedoria, espíritos que aproveitam a felicidade. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, quer dizer, até chegar, o inferior até o espírito superior puro, tem vários graus a escala, e em que a felicidade ela é relativa ao estado moral. Então, essa felicidade ela é relativa conforme o espírito vai atingindo graus, O que são muito avançados compreendem a felicidade daqueles que avançaram mais que eles e ela aspiram. Mas isso é para eles um motivo de estímulo e não de inveja, Sabem que depende de si mesmos para atingi-la e trabalha para esse fim, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes por não ter de sofrer o que sofrem os maus. Já os maus ficam infelizes até e perturbados com a felicidade do próximo. Na pergunta 968, entre as condições de felicidade dos espíritos, estes contam com a ausência das necessidades materiais. No entanto, a satisfação dessas necessidades não significa para o homem, para o espírito, uma fonte de satisfações? A resposta é sim. Das satisfações animais, materiais, e torna-se uma tortura quando não podem satisfazer essas necessidades. Então, o espírito que não tem ainda a condição, que não está num grau onde o material já não importa mais para ele, tem necessidade de algumas satisfações materiais, E isso é um entrave, uma tortura, porque às vezes sente necessidade de comer alguma coisa, de sentir alguma coisa, de estar próximo a um ente querido que está encarnado, Então, essas coisas ainda, por exemplo, tem necessidade do sexo, necessidade de toque, necessidade de sentir o paladar, Então, ainda são espíritos que, para eles, isso é uma tortura, porque sentem essa necessidade, Na pergunta 969, como devemos entender quando se diz que os espíritos puros, que estão lá na primeira escala, estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Quer dizer, isso seria até uma pergunta meio que lógica, Porque os espíritos não param de trabalhar, são espíritos que estão na primeira categoria, mas não vivem só cantando louvores, não é isso, o significado. Esse significado é um significado simbólico, mais amplo. É uma alegoria, como diz a resposta, para dar ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, Pois o vem Deus e compreendem, mas que não deve ser tomada ao pé da letra, Então, não é uma coisa que deve ser tomada ao pé da letra.
Os espíritos perfeitos não ficam simplesmente cantando louvores, eles compreendem Deus, entendem suas necessidades, a necessidade de todos os homens, de todos os espíritos, desde o princípio lá do espírito primitivo até o espírito mais avançado, né? Como diz, né? Do átomo ao arcanjo, e da sua necessidade de colaborar com Deus no andamento de todas as suas leis, né? Tudo na natureza, desde o grão de areia, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus, mas não acreditem que os espíritos bem-aventurados, os da primeira escala, estejam em contemplação pela eternidade, sempre sentados ao lado de Deus, sem nada a fazer. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona e ainda egoísta, né? Porque atingiram o seu nível de elevação máximo e agora vão esperar o quê? Visto que a sua existência viria a ser uma inutilidade sem nenhum fim, né? Eles não têm mais as atribuições das existências corporais, isto já que é uma aventura, ou seja, não tem necessidade de reencarnar, não são obrigados a reencarnar, mas reencarnam quando necessário e tomam essa atitude para ajudar o próximo. O próprio Cristo reencarnou, né, sem necessidade de ter a reencarnação como prova, como expiação. Ele reencarnou simplesmente para ajudar o próximo. E depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, né? E empregam proveitosamente a inteligência que adquiriram, porque têm uma ciência maior, um conhecimento maior de todas as coisas, para ajudar no progresso dos outros espíritos, né? Essa é a ocupação e, ao mesmo tempo, uma aventura para esses espíritos, né? Uma alegria para esses espíritos. Na 970, como são os sofrimentos dos espíritos inferiores, né? Como se daria esse sofrimento a esses espíritos que não têm esclarecimento? São tão variados, quer dizer, são infinitamente tão grandes de um lado como de outro, quanto as causas que o produzem, e proporcionais ao grau de inferioridade. Então, quanto mais inferior, mais sofre o espírito, e a cada, né, provação, a cada prova e expiação de cada espírito, né, que está passando, e cada caminho, cada erro que cometeu, ele é proporcional e recíproco o seu retorno, o seu lado onde terá que retribuir, o lado do bem, ou seja, ação e reação. Como as venturas são para o grau da superioridade. Então, por exemplo, os espíritos superiores vivem a sua felicidade de acordo com o grau que atingiram, né, o seu conhecimento, o seu bom caminho, a sua caridade, né? Podemos resumi-los assim: cobiçar o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo. Quer dizer, então eles cobiçam a felicidade e não conseguem obter enquanto não caminham ao bem. Ver a felicidade e não poder atingi-la, porque não conseguem ainda compreender a felicidade do próximo. A mágoa, o ciúme, a raiva, desespero decorrentes de tudo, os que impedem de ser felizes, remorsos e ansiedade moral indefinível. Então, tudo isso eles passam, porque ainda não compreenderam todos esses graus, né, de infelicidade do homem. Tem a inveja, tem mágoa, tem desespero por ver o próximo também sofrer. Então, eles não são felizes por esses motivos e, infelizmente, né, sofrem por isso.
desejam tudo aquilo que podem fruir e não têm condições de fazer. É isso que os tortura, os que magoam, os que chateiam, né? Porque isso é muito doloroso para esses espíritos. Na pergunta 971, é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros, né? Então os espíritos influenciam os homens encarnados ou os outros espíritos. É sempre boa essa influência? Sempre boa da parte dos bons espíritos. Então os bons espíritos influenciam de bom caminho, de boa estrada a seguir, né? De bons conselhos. É evidente, mas os espíritos perversos, os espíritos maus, procuram desviar do caminho do bem os homens e os espíritos, do arrependimento aqueles que consideram susceptíveis de indução e que muitas vezes levaram, né, ao mal durante a vida terrena. Então, os bons influenciam ao bem, os maus influenciam ao mal. 971A. Desta forma, a morte não nos livra da tentação. Então, quer dizer, se eles influenciam tanto como encarnado como no mundo espiritual, né, esses espíritos, tanto o bem como o mal, então a morte, né, o desencarne, quando a gente desencarna, não nos livra desses espíritos. Realmente não, né? Mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens. Quer dizer, então sobre o mundo dos encarnados a influência dos espíritos é maior, porque os espíritos encarnados muitas vezes não entendem, não reconhecem a influência dos espíritos, né? Já no mundo espiritual é possível enxergar, né, reconhecer a influência desses espíritos, porque aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. Então os espíritos, não estando às influências materiais, não vão sofrer por coisas materiais, então essa influência é menor. 972. Se não dispõe do auxílio das paixões, como os maus espíritos procedem para tentar os outros espíritos, né? Como é que eles conseguem influenciar esses outros espíritos? Se as paixões não existem materialmente, existem contudo no pensamento dos espíritos atrasados. Então, não significa quando você desencarna que você já evoluiu, você simplesmente desencarnou e está naquele estado em que deixou a sua matéria. Se você está num grau de evolução maior, você é menos influenciável por um espírito mau. Se você é um espírito que decorria o mal, que seguia o mal, que não fazia caridade, que não está no espírito, seu espírito num grau de evolução menor, quando desencarna, você está nesse mesmo estado. Então é suscetível à influência dos maus espíritos. Os maus entretêm esses pensamentos, porque os espíritos que estão nesse grau vão pensar como estavam aqui na Terra, arrastando suas vítimas para os lugares onde deparam com essas paixões e com tudo que as possa exercitar, né? E excitar. Então, por exemplo, se é um espírito que tinha vicioso, tinha o hábito de beber, quando desencarna ele tem essa influência ainda, porque acha que a bebida está no seu pensamento ainda e acha que tem necessidade. Então o espírito mau vai arrastá-lo para um bar, por exemplo, e usufruir daquela energia da bebida, daquele outro encarnado que está bebendo. 972. Mas para que servem, né, essas paixões que lhes falta o objeto real? Quer dizer, uma coisa é material, né, então não é real, né? Aí está precisamente o seu suplício. O avaro vê o ouro, quer dizer, sofre pelo dinheiro, pela falta, né, que não pode possuir.
o devasso às orgias, né, sexuais, ou da bebida, ou das drogas, as quais não pode tomar parte. O orgulhoso às honras que inveja e que não pode desfrutar mais dessas honras, né? Ser elogiado e, por exemplo, elevado, né? Se era, por exemplo, um rei, uma rainha, estava habitualmente, né, condicionado a levar, né, ser levado, de certa forma, né, ser elogiado, né, pelos seus súditos, ser bajulado pelos seus súditos. No mundo espiritual já não tem essa forma. Então isso é um sofrimento para esses espíritos, né? Tanto os que bebem, os que usam droga, os que são orgulhosos, os que são vaidosos, os que são avarentos pelo ouro, pela prata. 973. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Não há descrição possível em palavras, né, das torturas morais, que são a punição de certos crimes. Mesmo os espíritos que as experimentam teriam dificuldades para lhes dar uma ideia, mas seguramente as mais horrível é a do pensamento de serem condenados para sempre, eternamente. Então esses espíritos, né, mesmo que estando muitas vezes no umbral e mentalmente sofrem, né, não sofrem nada materialmente, mas acham que sofrem materialmente porque estão ligados às coisas materiais, muitas vezes, inclusive, acham que sofrem eternamente, né? Ou seja, que nunca terão a bondade de Deus, né, que permita que ele tenha uma nova reencarnação. Então acham que estão sofrendo eternamente. Para eles aquilo é um suplício, é uma dor grande, porque acham que ali estão sofrendo e sempre, e eternamente, que aquilo nunca vai ter fim. O homem tem das penas e das venturas, quer dizer, dos sofrimentos e das alegrias da alma, do espírito, após a morte, uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Então, conforme o grau de evolução de cada espírito quando desencarna, ou, né, se é um espírito rudimentar quando desencarna, terá o seu conhecimento de acordo com a sua evolução. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se purifica e se desprende da matéria. Compreende as coisas sobre um ponto de vista mais racional e deixa de assimilar as imagens de uma linguagem figurada, de uma forma literal. Então, de acordo com a sua evolução, ele vai sofrer mais ou sofrer menos no mundo dos espíritos, de acordo com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento, inclusive aqui na Terra, né? Porque lá no mundo dos espíritos, quando faz essa passagem, vai conter essa quantidade de informação que teve, né? Esse desenvolvimento que teve a respeito do mundo espiritual. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que agem apenas sobre a matéria. Quer dizer, então o espírito, se ele tem um grau de evolução, ele está mais desprendido da matéria, enquanto que um espírito que é mais preso à parte material vai sofrer mais essas impressões, né? Porque não existem, mas ele segue-se que eles sentem como necessária essa parte material ainda, mas disso não se segue que esteja isenta de sofrimentos, né? Nem que não receba punição por causa de suas faltas. Ele pode ter o conhecimento, cometido faltas, mas terá
que colher aquilo que plantou, né? Se plantou flores, colherá flores. Se plantou o mal, receberá em troca as suas necessidades de punição. As comunicações espirituais têm por meta mostrar-nos, né, o estado futuro da alma. Quer dizer, então essas comunicações que ocorrem nos centros espíritas têm como meta, como conhecimento, como se dá o desencarne de cada espírito, de cada ser, de que forma desencarnou, o conhecimento que tem e que levaram. Não mais como uma teoria, né, mas como uma realidade. Então, essas comunicações que se dão nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de espíritos que passam psicografia ou psicofonia de como estão no mundo dos espíritos, ela tem como realidade e não como uma simples imaginação do homem como será o mundo futuro. Colocam sobre os nossos olhos todas as vicissitudes da vida do além-túmulo, ao mesmo tempo mostram-nos como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena, e embora destituídas do aparelho fantástico criado pela imaginação dos homens, não são menos penosas para aqueles que fizeram mau uso das suas faculdades. Então, mesmo tendo um grau de inteligência e de conhecimento, se praticaram o mal, né? Às vezes tem espíritos encarnados que seguem o caminho do mal, têm um grau de conhecimento do espiritismo, do espiritualismo, né? E seguem o caminho do mal. E aí, ação e reação, né? Ou seja, terão que cumprir a sua parte naquilo que plantaram. Então, vão receber em troca aquilo que plantaram. Se plantaram o bem, receberão o bem. Se plantaram o mal, receberão o mal. O mal no sentido de que terá que cessar, né, o que fez, e acolher o bem ao próximo, entender, compreender o quanto tem necessidade de fazer o bem e não o mal. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer em tese, né, cada um é punido pelo que pecou, ou pelo que errou, ou pelo que fez, né? É assim que alguns o são pela visão incessante do mal que praticaram, outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, pela separação dos seres que lhes são queridos e tantas outras coisas. Na pergunta 974, de onde provém a doutrina do fogo eterno? Quer dizer, então, algumas religiões, algumas culturas falam sobre o fogo eterno, que a pessoa, né, queimará no fogo eterno, né? Imagem, quer dizer, uma alegoria, como muitas outras alegorias, aceita como realidade. No mundo dos espíritos isso não existe, mas pode existir nos espíritos inferiores esse pensamento, e quando mudam o estado de desencarnado, né, de encarnado para desencarnado, essa alegoria se leva em conta, né, que estão queimando no fogo eterno, estão cumprindo as suas penas no fogo eterno, então sofrem até por isso, né, porque nos seus pensamentos aquilo é real. Na pergunta 974A, mas esse temor não pode ter um bom resultado? Quer dizer, com esse medo, né, esses espíritos não podem ficar temerosos e então se tomam conta desse temor e tomam um bom caminho, né? Observem, se ela
refreia aqueles que ensinam. Se ensinam coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzirão uma impressão que não será durável, né? Não tem uma durabilidade, nem tampouco salutar, não é uma coisa boa, não é uma coisa correta. O homem incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, quer dizer, não tinha uma outra comparação, pois este é para ele, né, o tipo de mais cruel de suplício e o símbolo da ação mais enérgica de Deus, vamos dizer assim, porque para ele é aquilo que ele acredita. É por isso que a crença no fogo eterno remonta às mais remota antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos povos antigos, né? Os povos primitivos até. É ainda por isso que, em sua linguagem figurada, ele diz que o fogo das paixões, queimar de amor, de queimar de ciúmes, né? Queimar no fogo eterno. Então, são todas essas lembranças são primitivas, né? Que vão passando de povos para povos. Com isso, nós terminamos Natureza das Penas e das Venturas, entre as perguntas 965 até a pergunta 974A.